A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar hoje sobre esta comum da congregação cristã no Brasil que está atrás de mim. Era minha comum, irmãos, há uns anos atrás, e é referente sobre esta igreja, irmãos, esta comum em que nós vamos abordar hoje aqui no canal CCB Sem Reforma. Uma igreja muito provada, uma igreja em que a nossa querida Irmandade local chamava como a florzinha do pântano, irmãos. Por quê? Uma igreja em que aconteceu de tudo para que esta igreja não se concretizasse. Isto mesmo, irmãos. Irmãos, nós às vezes fazemos comuns em diversas igrejas, né? A gente vai mudando, faz comum numa igreja aqui, faz comum numa igreja ali. Mas, irmãos, tem sempre aquela comum em que nós ali tem mais carinho, né, irmãos? É onde nós ali servimos a Deus, que Deus ali usou, né? Da pessoa, do irmão, da irmã, para servir a Deus melhor. E nesta comum, irmão, é onde eu tenho um carinho imenso, né, por esta igreja, pelo povo da localidade, ali de Praia Grande, um local muito acolhedor. Cara querida, Irmandade muito simples, irmãos. Acolhe a Irmandade que vem de fora, irmãos. São os irmãos gostam muito de fazer tocatas e buscar a Deus, muito temente, irmãos. Irmãos, e nós vamos falar hoje sobre a igreja do Jardim Quietude. Há uns anos atrás eu fiz uma matéria no outro canal, né, que está lá estacionado, sobre o Jardim Quietude. Mas hoje eu vou contar sobre esta parte que aconteceu nesta igreja aqui atrás. Irmãos, desde lutas, desde até suicídio que houve nesta igreja, até houve, irmãos, antes de começar essa obra, irmãos, houve na outra salinha de oração onde nós tínhamos ali os cultos, né, que as almas testemunhadas estavam ali congregando, nós ali teve um fato muito triste. Morava um irmão, entre aspas, né, ali. Não vou falar o nome para preservar a família, né? Irmãos, e este irmão, então, ele ali cedeu um local, né? Cedeu para a congregação fazer uma sala de oração. E aquela sala de oração parecia uma igreja mesmo, porque cabia 100 pessoas ali sentado. Se tivesse em pé também não fazia mal, que cabia muita gente, muita alma testemunhada, e Deus ali fez grande promessa dentro daquela igreja, o qual, irmãos, aquele irmão dono, né, daquele terreno autorizou para a congregação construir uma igreja ali, uma sala de oração, melhor dizendo, uma salinha de oração, e a igreja então foi ali e fez uma sala de oração grande, irmãos, um salão grande que parecia, como já disse, uma igreja, irmãos. E ao decorrer do tempo, eu vim da cidade de Santos e me mudei para esta cidade, o qual comecei então a congregar nesta salinha. Minha carta de apresentação eu poderia ter dado na Central, Vila Califórnia, na Vila Tupiri, que era próximo, nas igrejas ali nas proximidades. Eram as igrejas grandes, igrejas que lotavam, né? Mas eu sim preferi ficar ali onde estava começando aquela obra. Era eu, de músico, e minha esposa organista. Minha esposa na época tocava só meia hora. Os irmãos conversando entre reunião, a examinadora, autorizaram dela tocar no culto à noite. O qual, irmãos, foi, quem é organista sabe, o nervoso de nunca ter tocado num culto, ter feito um teste e já começar a tocar no culto à noite. Não, Paulo, mas não tinha organista por perto? Tinha. Mas, irmãos, as organistas vieram na inauguração. Depois, salinha, meio do mato, ninguém queria pôr o carro na lama e lá
tocar, né? Salvo engano, algumas que ainda ia ajudar. Mas estava começando a obra, a gente estava ali servindo a Deus. O qual, irmãos, um belo dia, os irmãos ali da localidade, o cooperador na época, me chamou para me convidou para ser tesoureiro daquela igreja, o qual eu aceitei, porque os irmãos todos novos de graças ali, e eu fui ser tesoureiro. Depois de tesoureiro, irmãos, fundo bíblico. Depois de fundo bíblico, eu fui ali ser comprador, né? Irmãos, um belo dia eu estava chegando, que eu chegava junto com o porteiro na igreja. E aquele dia o porteiro tinha se atrasado. O porteiro, ele trabalhava, eu acho que na prefeitura, se eu não me engano, e ele se atrasou. E quando eu chegava cedo, eu falava para o porteiro: eu abro a igreja, o irmão pode ficar tranquilo, se o irmão se atrasar, eu já vou adiantando aqui. E sempre adiantava para o irmão. Só que aquele dia, irmãos, eu cheguei sem as chaves do portão eu tinha. Lá de dentro parece que eu só tinha de uma porta. Irmãos, eu cheguei ali e faltava 15 para as 7 da noite. O culto começava às 7h30 e a nossa irmandade tudo na rua. Tinha irmãs de idade que chegavam cedo na igreja. Irmãos, e para piorar começou a garoar. Com aquela garoa como que já vinha chuva atrás. Então eu bati palma ali, abri o portão, que eu tinha a chave do portão, e falei pro caseiro abrir as demais portas, né? O caseiro não, o irmão dono do terreno. E o irmão então veio nervoso falar para mim que ele não era porteiro e que por ele não tinha culto aquele dia. E queria que as irmãs ficassem ali na chuva mesmo. O qual, irmãos, eu mó carinho, né? Peguei as irmãs, os irmãos, abri uma das portas, logo em seguida o porteiro chegou e os irmãos ficaram ali dentro da igreja. Quando entraram na igreja começou então aquele chuvisco mais forte, é onde se acabou em chuva. Irmãos, e aquele irmão, ele estava ali me provocando, por quê? Ele queria que a igreja saísse do quintal dele, por quê? Porque ele viu, ele cresceu o olho, que a congregação tinha construído um salão enorme. Ele morava no fundo. O que ele pensou? Se a igreja sair daqui agora, eu vou fazer um quarto para meus filhos, vou fazer uma sala, vou ficar com o imóvel aí valorizado. Mas aí ele não tinha como expulsar. E o que ele começou a fazer, irmãos? Ele começou então a provocar, a não deixar a irmandade entrar. E eu então, no amor ali, né, que ele tem que cuidar, agir com amor, porque se for na base da discussão ali, o homem já estava já enchendo a cara, já não era mais, né? Aquele irmão já estava fraco e a bebida com outras coisas já estava já tomando. Irmãos, o que eu tive que fazer? Eu tive que então ir na reunião. A gente tinha reunião toda segunda-feira e ali passar para o ministério da igreja o que realmente estava acontecendo. O meu diácono na época, o irmão Daniel, o senhor já recolheu, falou para mim: irmão Paulo, irmão, passa na reunião, porque os irmãos têm que tirar a igreja de lá. Porque, irmãos, a primeira coisa é o diácono, as irmãs da piedade já fica já ali de olho, né? Porque tinha muita irmandade, muitos irmãos de idade. Irmãos, o que aconteceu? Aconteceu que na reunião foi decidido dos irmãos ir até o local visitar. O local aonde? Aonde essa igreja aqui atrás foi construída. E lá já tinha um templo, mas só que estava usando como galpão. Guardava cama da piedade, madeira velha, colchão velho. Os irmãos guardavam tudo ali. Então foi resolvido entre os irmãos que naquele galpão ia ser então a nova congregação do Jardim Quietude, o qual foi muita luta nas reuniões. A parte da administração não queria, a parte do ministério ali, diácono, cooperador, queria, o qual então houve, né, entre os irmãos ali na reunião, houve então o bom senso do risco que a irmandade estava correndo e foi liberado, foi maior alegria para nós, né, naquele dia, o qual então, irmãos, a prova
começou ali. Foi designado um ancião. Este ancião está em Praia Grande. Não vou falar o nome dele para preservar o nome dele. Este ancião então foi na igreja anunciar o último dia de culto daquela salinha, o qual o nosso culto foi transferido para a central de Praia Grande, Vila Califórnia. A gente tinha os cultos ali às terça-feira, porque domingo, se eu não me engano, terça e domingo, ali na Vila Califórnia, foi transferido para ali, mas enquanto a nossa obra da igreja fosse ali feita, a igreja, construção, o galpão limpo, e os irmãos vinham ali para limpar, aterrar aquela igreja que estava cedendo, né? Foi feito em cima de um mangue, um terreno doado pelo nosso saudoso e querido irmão Manuelzinho, o senhor recolheu também, irmãos. E veja bem que coisa, irmãos, que aconteceu. No dia em que o ancião foi atender o último culto, em que ele anunciou assim: irmãos, a partir de hoje, esta casa de oração não vai ter mais culto. Deus preparou um outro local e nós vamos então mudar para a central, e da central, depois que for a inauguração, vocês vão para essa nova igreja, o qual aquele irmão, entre aspas, que já não era mais irmãos, estava ali, bêbado e drogado, né? E drogado, porque eu via o homem com os olhos vermelhos, né? Estava ali transtornado. Então o homem tomou bronca e falou: você já foi caguetar para eles o que aconteceu? Eu falei: não fui caguetar. A igreja, a gente ganhou o galpão, um lugar maior, e até melhor, que aqui é muito pequeno. Tentei contornar aquilo, mas não houve, irmão, não houve jeito. O qual aquele irmão falou: eu devia, então, não deixar vocês tirar os móveis da igreja, órgão, banco, tribuna, ventiladores, eu não devia deixar vocês tirar. Aí um outro irmão que estava junto falou: mas fica difícil, se você não deixar, aí o que pode acontecer é que você está se apropriando. Nós estamos retirando, nós não pagamos aluguel, foi cedido ali, a igreja fez o imóvel, e o que você pode, se fosse entrar na justiça, ficar com o imóvel como pagamento desse tempo todo. O qual aquele homem então deu a meia volta, foi até a casa dele, irmãos. Eu vi ele com um canivete, ele estava se eu não me engano, de bermuda, mais ou menos assim, e colocou aquele canivete no bolso, e eu vi aquela parte, eu clamei o sangue do Senhor Jesus. O qual, irmãos, a gente foi tirando o banco, e começou a garoar, irmãos. Começou a garoar, e eu olhei para o nosso irmão que estava nos ajudando, que também o Senhor recolheu ali em Praia Grande, o nosso saudoso irmão Joaquim. Ele era cooperador do Maxilândia. Maxilândia. Saudoso irmão, muito amoroso, trabalhou muito na obra de Deus. Teve um infarto, ele era caminhoneiro, teve um infarto, morreu no volante. O Senhor recolheu ele, né, há uns anos atrás. E aquele irmão falou: irmão Paulo, vamos, ele estava com um caminhão, vamos jogar tudo no caminhão, depois a gente acerta. Irmãos, mas jogar como? Banco a gente tem que colocar um em cima do outro, porque senão não cabe, a gente ia levar a igreja toda naquele caminhão. E o que não desce, ia ficar alguém pro lado de fora da igreja olhando. Irmão, só sei que essa pessoa pegou o púlpito com Bíblia, com as biblionas, né, ali, e saiu arrastando pro meio da rua. E caía as coisas. Irmãos, eu tinha uma elbinha, eu peguei aquele púlpito, abri a elbinha atrás, desci o banco, coloquei ali, irmãos, e fui jogando inário, fui jogando véu, que eu era do fundo bíblico, fui jogando ali dentro. E aquele homem ameaçando a gente. Só sei, irmão, que aquele homem falou assim: não quero mais nada dentro aqui da minha casa. Irmãos, e tirou todas as coisas, colocou na rua da congregação, apagou as luzes, fechou o portão, e nós ficamos ali a ver navios ali fora, chuviscando, né? A sorte em que eu coloquei as coisas de molhar tudo dentro do meu carro, né? Já estava o carro ali preparado para ir embora, e fiquei aguardando o irmão colocar dentro do caminhão os bancos, o púlpito. Púlpito eu coloquei na elbinha. Os bancos, o órgão, que é o mais importante, né, irmãos? O órgão foi do caminhão.
Já colocamos logo de início, para não estragar. Irmãos, o que aconteceu? Que os pessoal passavam na rua, dava risada, falava: os crentes não pagaram o aluguel e foram despejados. Só que eles não sabiam e nós não podíamos fazer nada para não dar escândalo na obra de Deus. Isso aconteceu na salinha do Jardim Quietude, porque teve a primeira salinha que fechou, teve a segunda salinha que então vingou e graças a Deus está até hoje lá. Pode procurar no relatório Jardim Quietude Praia Grande, a obra de Deus lá. Começamos comigo e minha esposa como músico e agora tem bastante músico, irmãos de São Paulo, irmãos de outras localidades. Uma obra de Deus que Deus ali floresceu e foi chamado ao longo do tempo pela nossa querida Irmandade local como a florzinha do pântano, irmãos. Irmãos, e aí foi através desta salinha em que Deus preparou esta linda congregação aqui atrás, irmãos. Esta linda congregação. Só que eu vou colocar as fotos de como era a obra, como nós ficávamos ali na obra. A igreja fez que nem o Titanic, sabe? O Titanic que rachou ao meio. Ela trincou ao meio, a igreja estava abrindo, a parte traseira dela estava afundando. Deus tomou um servo de Deus lá, irmãos, que mexia com obras, e vocês podem ver, estou colocando as fotos aí, as amarração que foi dado na igreja, foi erguido a parte de trás. Só que, irmãos, para esta obra ir para frente, teve muita coisa que aconteceu nesta igreja, Jardim Quietude. Se não me falha a memória, foi no ano de 2004 ou 2003, que 2005 parece que ela foi inaugurada, em agosto. Mas eu não tenho muita memória se é de 2003 ou 2004, em que tinha um irmãozinho que tinha acabado de se batizar, um irmãozinho muito temente, e esse irmãozinho então entrou, irmãos, um espírito nele. Por quê? A família, quando soube que ele tinha se batizado na congregação cristã no Brasil, a família então começou a perseguir o menino, irmãos. Então o menino começou a dormir na rua, era expulso de casa, mediante o que um cooperador, que hoje ancião morava próximo dele, contava para mim. E o diácono então, saudoso nosso irmão Danielão, falou para mim: irmão Paulo, o jovem, não vou falar o nome para preservar também, família dele de Praia Grande. O jovem, irmão Paulo, ele está dormindo na rua, a mãe, os parentes não deixam ele dormir em casa. O irmão faz o seguinte: o irmão leva ele para a obra, lá ele ajuda, almoça. Quando for o café da tarde, o irmão compra sempre leite a mais, que o irmão dá uma caixa de leite para ele, e o que tiver ali, não dá para, o que sobrar não dá para os irmãos levar para casa, dá para ele, que ele vai passar a noite na rua. E eu fazia isso, irmão. Quando já era tarde, o jovem já estava ali, um rapaz novo, seus 24 anos. Ô irmão Paulo, tem leite? Tem, irmão. Fazia o sanduíche, colocava na sacolinha e ficava com pena. Por quê? Ele dali estava saindo sem rumo, porque a mãe não deixava ele chegar em casa, irmãos. E ele ficava ali na casa de um, na casa de outro, às vezes até na rua, né? Mas passar fome não passava, irmãos. Não passava. E os irmãos não podiam colher, porque ele tinha família ali próximo. Se Deus não livre acontecesse alguma coisa, como aconteceu, a família que era responsável. Até nisso, irmão, para fazer o bem, a gente tem que tomar cuidado. Este servo de Deus, eu contratei ele, mais um outro irmão, para fazer a calçada de casa. Um irmão muito extrovertido, um jovem, irmãos. E o que aconteceu? Um belo dia, eu estou indo abrir a obra ao sábado. Eu trabalhei o dia todo no sábado, estava cansado. Falei para o meu companheiro: o irmão abre amanhã a igreja, domingo, que hoje eu vou dormir até mais tarde, que eu não aguento mais de cansaço. Trabalhei durante a semana toda na empresa onde eu era registrado. Final de semana, sim, irmão, a gente trabalha na obra de Deus porque tem o gosto, irmãos. Ninguém vai deixar, como diz aí, os parentes em casa, porque os parentes entendem que enquanto tem a obra e a gente se disponibiliza a ajudar na obra, irmãos, não tem esse negócio da mulher se achar sozinha em casa. Às vezes o marido não vai para a obra, fica em casa, fica brigando com a mulher, porque a mulher fala: homem chato, vai para a obra, me deixa quieto, entendeu? Mas, irmãos,
tava ali sábado e falei pro irmão. O irmão amanhã abre a igreja cedo, eu vou chegar lá com umas 10 horas. E hoje, sábado, então, eu cheguei 8 horas, saí 6 horas da tarde, ainda fui congregar. Irmãos, quando é no outro dia, cedo, 8 horas da manhã, o irmão vai me chamar em casa, nervoso. E a hora que eu abri a porta de casa, que eu falei, o que aconteceu, irmão? Ele jogou a chave da igreja, quase pega em mim, e falou, vai lá para você ver a desgraça feita. Eu falei, meu Deus do céu, o que deve ter acontecido? Será se alguém quebrou alguma coisa lá que nós fez? Irmãos, eu cheguei nesta obra, 2 carros de polícia na frente da obra. Irmãos, eu já entrei e os policiais já foram atrás de mim. O que você está fazendo aqui? Não pode entrar, não pode entrar. A gente tem que esperar a polícia civil chegar, né? Que é a que fazia ali a perícia, né, irmãos? Esqueci do termo da polícia científica. Irmãos, quando eu olhei, quem é que estava lá no fundo da igreja, dependurado por uma corda, já sem vida? O rapaz, o qual perguntei para um companheiro do lado o que aconteceu. Falou, ele veio de madrugada, foi no aniversário de uma irmãzinha aqui, e chegou de madrugada, não tinha para onde dormir, veio para a igreja, e aqui então o inimigo se usou dele, ele pegou o andaime por lá de fora, que estava os andaimes por lá de fora, e então ele fez certinho a marcação e pulou do andaime. No pular, parece que só no estrangulamento, já ali, já mesmo que se ele batesse o pé no chão, ia morrer, né, irmão? Deve ter quebrado o pescoço, alguma coisa assim. Irmãos, mas foi uma prova violenta nessa igreja, porque o inimigo não queria que essa igreja saísse. Eu estou falando abreviadamente para a nossa irmandade, que desde essa igreja, desde a administração que estava aí, depois mudou, até ali alguém do ministério que não queria esta obra. Não queria a obra do Jardim Quietude em Praia Grande, o qual, irmãos, ficou 1 mês e meio, a polícia foi fazer as coisas, os advogados da igreja foram lá comprovar em que não houve acidente, simplesmente como uma outra pessoa poderia chegar na igreja e fazer essa barbaridade. Mas até aí, o domingo foi domingo de tristeza, tivemos ali que fazer a documentação, esvaziar a igreja, e a pessoal ali então foram perto da igreja ali falando que os crentes tinham matado, que os crentes tinham feito isso, e não sabia de nada. Mas, irmão, essas provas todas em que nós passamos, irmãos, deu nesta linda igreja ali em Praia Grande. Essa obra eu tenho orgulho, irmãos, de ter feito parte da construção da obra desta igreja, irmãos. Que até, irmãos, ela foi inaugurada, parece que foi em agosto de 2005 que eu peguei férias. Por quê? Esta obra não permaneceu ninguém que estava à frente dela, irmãos. Não permaneceu ninguém para os irmãos ver quando o inimigo se vai contra as coisas de Deus. O inimigo saiu tirando um por um que estava à frente, irmãos. Eu só sei que quando sobrou eu cheguei para os irmãos da administração e falei para o ministério: irmão, eu não sou pedreiro, eu sou o comprador, tesoureiro aqui da igreja. Eu não sou pedreiro. E agora, como é que faz? Os irmãos que estavam à frente aqui não pôde mais permanecer, né, irmãos? Não pôde mais permanecer. E o que vai fazer? Fala assim, mas quem é que fez essa obra aí? Não são os pedreiros? Não são os carpinteiros? Não são os ajudantes? Sim. O irmão só vai convocar eles que vão acabar a igreja. Mas o que eu estava falando não é em acabar, irmãos, que eu não sou pedreiro, é a responsabilidade depois. Porque quando ela foi inaugurada em agosto, a primeira Santa Ceia foi na inauguração, foi tudo corrido. E na inauguração, quando chegou na parte da tarde, o diácono, nosso irmão Danielão, que o senhor já recolheu, ali da Vila Tupiri, nosso irmão Danielão então chegou ali à tarde com o carpete para colocar no órgão. Irmãos, eu fiquei até 6h30 com este irmão ali cheio de cola, que a gente tinha que colar o carpete no órgão, irmãos.
para que a Santa Ceia ali fosse inaugurada naquela igreja. Eu só sei que quando eu saí da igreja já tinha gente chegando e a igreja lotando. Quando eu cheguei ali já em cima do horário, irmãos, em cima do horário, ainda tinha que comprar o vinho, que foi tudo corrido. Nós fomos, compramos, até comprei o vinho errado, irmãos, da Santa Ceia. O vinho seco e eu acabei comprando o doce, né, irmãos? Irmão, não, irmão, é o seco. É o vinho seco. E tive que ir lá trocar. Quando chegou lá na hora da oração, chegou tudo em cima, irmãos. Mas foi bem conturbado. Mas a vitória foi esta daí, irmãos. Esta é a obra do Jardim Quietude em Praia Grande, onde eu tive o privilégio de fazer parte dessa querida irmandade, irmãos, que nos acolheu. Uma irmandade muito amorosa. Irmãos, se vocês soubessem ali em Praia Grande como a irmandade é unida na parte de ajudar os outros irmãos. O irmão fica doente, os irmãos vão lá na casa dele, irmãos. Teve uma irmã que o barraquinho dela estava se desfazendo, afundando no mangue. Os irmãos foram lá e fizeram uma outra casa para a irmã. Cada um doando as suas partes, doando o serviço, doando o material. E assim, irmãos, foi fazendo as coisas. Isso por fora, né, da igreja, por fora da obra da piedade. Creio que hoje lá em Praia Grande, né, tem bastante igreja. Porque até na época que eu estive em Praia Grande, eram 25 congregações. A nossa igreja era número 19, depois parece que mudou para o número 24 ou 25. Mais ou menos assim, eles mudaram os números de comuns. Mas foi uma obra, irmãos, em que eu não esqueço até hoje. Deus provou, porque antes de começar essa obra, Deus deu na boca de um servo de Deus que foi pregar. Falou, eu tenho neste local uma obra muito grande, mas vai ter muito choro, vai ter muito lamento. O inimigo vai se apresentar cara a cara, mas eu vou dar vitória para este povo aqui do Jardim Quietude. Foi pregado lá na salinha, o qual saímos da salinha, fomos para esta igreja, ficamos um bom tempo, 5 anos, irmãos, demorou essa obra, 5 anos, faltou dinheiro, né? E os irmãos não podiam pegar de outro local, porque já estava em obra também, e Deus foi preparando, que foi tendo aí doações. Eu não sei se vocês veem essa aba aqui atrás da orelha da igreja, que a orelha que eu digo são as duas calhas laterais, aonde cai a água fluvial, né? Tava caindo na cabeça dos irmãos, tanto de um lado como do outro. Eu passei em reunião na época e falei, irmãos, a responsabilidade agora fica na mão de vocês. Tá caindo, tá estourando essa laje, e se cair na cabeça de uma criança de um irmão, aí a responsabilidade é de vocês. Joguei mesmo a batata quente. E os irmãos então falaram, já que o irmão está falando isso, vamos então tirar essas orelhas, né? Essas abas aí de cimento e colocar uma calha de alumínio, que é o melhor, né, irmãos? Hoje vocês vão lá no Jardim Quietude, vocês vão ver a lateral de alumínio, que é o certo. Não é para ficar aquele peso ali, né, irmãos? Aí o que aconteceu, irmãos? Só que os irmãos tinham que quebrar isso tudo, que foi quebrado na mão, irmão, na mão, que nem aquele matelete tinha, o qual, quando os irmãos quebraram, que ficou liso, irmãos, tinha que então encher as colunas, tinha que encher as colunas. Irmãos, veja bem como Deus é bom. Os irmãos passaram na reunião, os irmãos falaram, irmão Paulo, aguarda, não mexa com concreto, porque nós vamos alugar uma betoneira, que é muita coisa. Irmãos, num belo dia eu chego lá sábado de manhã, achando que ia ter só 3, 4 irmãos. Eu contei, irmãos, 48 irmãos. E um irmão chegou e falou, irmão Paulo, tem 48 pessoas, vai dispensar? Vamos fazer logo isso daqui, tem cimento, tem areia. Eu falei, então vamos, irmãos. E nisso, irmãos, começamos a fazer o concreto, sem a betoneira. E os irmãos foi fazendo aí os andaimes. Só que a minha preocupação já não era mais essa. Era a alimentação para quase 50 irmãos, contando com as irmãs da cozinha. E falei, e agora? Aí um irmão falou lá, irmão, vamos fazer um churrasco? Eu falei, irmão, de que jeito? 50 pessoas aí, churrasco?
Ah, irmão, Deus vai preparar. Irmãos, eu fui no açougue comprar 2 quilos, na época dia 100. Lá eu encontrei uma irmã. A irmã falou assim para mim: irmão Paulo, pega mais 3 que eu pago. E o outro irmão me ligou e falou: irmão Paulo, pega mais 2 que eu pago. Irmãos, e só sei que ali, aquele churrasco foi feito, doação dos irmãos, foi feito a couve, fizeram laranja, compramos laranja. Só sei, irmão, que foi uma almoção depois dessa obra feita. O qual, se eu fosse pegar do dinheiro da igreja, iria sair, irmãos, mais ou menos naquela época, uns R$ 500 só deste almoço, porque teve muita coisa, refrigerante. Só que os irmãos que foram ajudar na obra colaboraram com a alimentação, irmãos. Que coisa, hein? Vê como Deus move o seu povo em prol da obra de Deus, né? Irmãos, fizemos o almoço, os irmãos fizeram tudo, e só sei que depois foi me cobrado, no final do mês, o quanto era de alimentação, que ficaram sabendo que aquela igreja eu tinha feito um churrasco. E eu falei: a gente não pode ficar fazendo churrasco com o dinheiro da coleta. Eu falei: vê aí na alimentação para ver se tem esse churrasco. E como eles viram ali, era sempre aquele dinheiro que era do arroz, do feijão, do café da manhã, que a gente sempre dava. E, irmãos, depois dessa obra, não parou de vir doações de alimentos, de arroz, de feijão. Irmãos, teve mês de eu não precisar tirar do caixa da congregação para comprar alimentação nenhuma. Deus tomou o povo, vinha trabalhar. Precisava do som, foi doado de São Paulo o som da igreja, as sanefas de madeira, o púlpito, compramos um púlpito. Pode ir lá conferir, que é um púlpito chique mesmo, Deus preparou. Os bancos era para ser de pé de ferro, Deus preparou de madeira grossa mesmo. Deus preparou, irmãos. Deus preparou. Porque ficava em 7 mil os de banco de ferro. Deus preparou o de madeira grossa, o restante cobrimos. Foi 14 mil na época, esses bancos todos, para 200 pessoas. Irmão, esta é a obra de Deus. Eu senti de falar desta comum, que eu tenho um carinho enorme, irmão. Tenho um carinho enorme por esta igreja. Porque foi aí que eu vi Deus abençoando o povo, irmãos. Eu vi também as hostes do mal se levantando para poder parar a obra. Mas na frente do Senhor não tem ninguém, irmão, ninguém que se meta na frente. E esta é a obra de Deus, a obra florida. Pode ir lá no Jardim Quietude, irmãos, lá em Praia Grande, conferir essa igreja. Está lá até hoje e Deus, por certo, está abençoando aquela nossa querida irmandade. O que vocês acham? Vocês também trabalham na comum de vocês? Já viram obras? Já viram multiplicações na hora da alimentação? Comente, deixe seus comentários. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Jesus Cristo.